Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Menina de 8 anos mata a irmã de 9 com um tiro de espingarda. 2 líderes da facção criminosa denominada Trem Bala morrem durante confronto com a polícia. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 4 de julho de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante o final de semana, nas últimas 48 horas, foram registrados 22 assassinatos no estado, 22 homicídios, 11 dos crimes ocorreram no interior e 11 no Grande Recife. Olha, minha gente, marginais arrombaram a sede administrativa dos escoteiros do Brasil, que fica localizada no bairro da Torre. Quem traz detalhes pra gente, esses elementos que fizeram uma verdadeira limpeza, quem traz detalhes pra gente é o vice-presidente lá da sede, Fábio. Pois não, Fábio? No dia 23, segundo informações de alguns populares, viram 2 meliantes que arrombaram a sede administrativa dos escoteiros do Brasil em Pernambuco, que fica localizada na rua Conde Irajá 1121, no bairro da Torre, e na ocasião eles levaram tudo que tinha dentro, entre impressoras, computador, cadeiras, birôs, lamparinas, lâmpadas e toda a parte elétrica. Eles levaram disjuntores, imagina, levaram todos os disjuntores e tomadas, até a caixa de disjuntores, que fornece energia no prédio, eles levaram. Fizeram realmente um arrastão. O que você imaginar, eles levaram de dentro do prédio, O que nos deixa surpreso é que o prédio fica à frente, de um posto policial, da Polícia Militar. Nem por isso intimidou aí a ação desses meliantes, Isso só nos causa aí uma sensação de insegurança total pelo poder público, pelo poder público, até porque a gente se sentia seguro por se tratar de estar à frente de um posto policial, E nem por isso deixou de acontecer. Infelizmente, estamos no prejuízo de mais de R$30 mil para colocar novamente a sede dos escoteiros do Brasil a funcionar. Nós atendemos mais de 1.500 associados, jovens, em todo o estado de Pernambuco. Infelizmente, não sabemos mais o que fazer. A jovem Sara Bandeira da Silva, residente no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, foi alvejada por disparos de arma de fogo na Ilha do Leite, pertinho da Praça Miguel de Cervantes. Marginais balearam ela durante uma tentativa de assalto e ela foi levada para o Hospital Português. Felipe Almeida da Silva, um rapaz de 29 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na calçada do bloco de apartamentos Fernandes Távora, que fica no bairro do Fragoso, em Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o rapaz teria envolvimento com as drogas e já havia sido preso por tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando do delegado Antônio de Campos. Williams Henrique das Chagas, um rapaz de 25 anos, natural de Barreiros. Ele foi assassinado a bala no local de trabalho dele, foi ontem à tarde, na rua Jaguaruana, que fica no bairro do Jiquiá. Crime praticado por elementos desconhecidos. A informação é de que o rapaz já havia sido preso por roubos de veículos e estava sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica do sistema prisional. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP.
Lauro da Paixão Nunes de Souza, um jovem com 24 anos, residente na rua 22 de Abril, no Vasco da Gama. E Flávio José de Lucena, 22 anos, residente na rua 12 de Julho, também no Vasco. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo, inclusive espingarda 12, na residência do Lauro, que fica numa escadaria da rua Girassola, no Vasco. Elementos desconhecidos encapuzados invadiram a casa do Lauro, meteram bala, mataram ele e feriram Flávio, que foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. De acordo com informações, o crime tem ligação com a morte ocorrida na noite da última sexta-feira, na travessa do Pamuí, lá no Vasco, cuja vítima foi Tércio Ricardo Nascimento Barbosa, de 23 anos, que morava na rua Angelino, Córrego do Ouro. Tércio, segundo informações, quando de menor idade, já havia sido apreendido por tráfico de drogas e já de maior seria usuário e também traficante. O corpo dele, de Lauro da Paixão Nunes de Souza, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O servente de pedreiro Cristiano Douglas de Lima, com 31 anos, residente na Rua da Esperança, no bairro do Jardim Brasil, em Olinda, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Transamazônica, lá mesmo no Jardim Brasil, no interior da empresa Supermix Concreto. Dois homens que ainda descarregaram, eles recarregaram a arma e meteram umas balas, ceifando a vida do servente de pedreiro Cristiano Douglas de Lima. Estava trabalhando no momento. Segundo informações, o Cristiano, ele já havia escapado de 2 atentados, mas de ontem não deu como não. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Gondim José Elmibero Pereira Pimenta Júnior. Ele residente na rua Júlio de Oliveira, quadra C8, no Engenho Maraguape Paulista, 38 anos de idade. Este rapaz, ele foi brutalmente espancado após reagir a um assalto. Isso aconteceu na rua André e Carina, bem na estrada da Fazendinha, lá no Engenho Maraguape, pertinho do colégio Maestro Nelson Ferreira. Elementos foram roubar o celular dele, ele reagiu para não entregar o celular e daí acabou sendo espancado até a morte pelos marginais. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado José Luzia. Um jovem com cerca de 25 anos de idade, que não portava nenhum documento de identificação, foi assassinado a golpes de faca peixeira em via pública na Avenida Barreto de Menezes, no bairro de Prazeres, Jaboatão do Guararapes. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Cláudio da Silva Santos, de 27 anos de idade, este foi assassinado a bala na Avenida Josélia, pertinho da escola Moacir de Albuquerque, em Nova Descoberta, zona norte do Recife. E o suspeito do crime, um tal de Carioca, Cláudio da Silva Santos, ainda chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. A informação é de que o Cláudio seria usuário de drogas e teria uma dívida aí por cerca de 10 mil reais, tá vendo aí? 10 mil reais, e esse tal Carioca seria justamente o autor dos disparos que ceifaram a vida do Cláudio da Silva Santos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Menina de 8 anos mata a irmã de 9 com um tiro de espingarda. 2 líderes da facção criminosa denominada Trem Bala morrem durante confronto com a polícia. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados de
dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. O jovem, identificado apenas como Ian Rodrigo da Silva, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, por um tal de magnata, e foi socorrido na emergência do Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Clara Lopes, em frente à Granja Alto Belo, que fica no bairro São João, em São Paulo, em Camaragibe. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Reginaldo Alves da Silva, um rapaz de 30 anos, profissão não informada, foi assassinado a facadas quando ia para casa dele. Foi no caminho da residência, na primeira travessa Bento Corrêa Crespo, em São Bento do Una. Um elemento desconhecido meteu a faca nele e ele chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O entregador de pizza Edielson Eugênio de Almeida Pereira, com 31 anos de idade, foi assassinado com tiros de espingarda 12 na estrada do distrito Poço Comprido, no sítio Lajedo, em Macaparana. 2 elementos, foi uma tentativa de assalto, na verdade foi um latrocínio, roubaram e mataram o rapaz. Ele, o entregador de pizza, Edielson Eugênio de Almeida Pereira, ele já havia escapado de um assalto em outro dia, só que o de ontem ele foi mais vítima dos ladrões, que dessa vez cometeram crime. O corpo do rapaz foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Antônio Marcos Vieira de Lima, com 30 anos de idade, foi arrastado da residência dele e desovado. Foi assassinado a bala, arrastado de casa e desovado na estrada, uma estrada carroçável, na zona rural, no bairro Dan, em Petrolina. Homens num carro branco foram lá, invadiram a casa do rapaz, arrastaram ele e cometeram o crime. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital de traumas, lá mesmo em Petrolina, mas não resistiu aos ferimentos. Edenildo Pereira da Silva, de 22 anos de idade, este foi encontrado morto, vítima de homicídio, no sítio Guerra de Cima, na zona rural de Glória do Goitá. Ele estava sumido desde o dia 28 do mês passado e aí foi encontrado morto. A polícia já tem aí 2 suspeitos, um casal, Leandro e uma tal de Bibi, que já estão sendo procurados pelo pessoal da polícia. Domingos Teixeira de Carvalho, um rapaz de 52 anos de idade, ele trafegava de motocicleta quando foi assassinado com a facada no pescoço. Isso aconteceu no sítio Bananeira, zona rural de Belo Jardim. O suspeito deste crime, José Adenor da Torres, ele está sendo procurado. O corpo de Domingos Teixeira de Carvalho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um adolescente foi assassinado com cerca de 7 disparos de arma de fogo na própria residência, em terras do sítio Boa Sorte, em Vitória de Santo Antão. Crime de autoria e motivos desconhecidos. De acordo com informações, o adolescente teria envolvimento com roubos de motocicletas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. Demerval Barreto de Matos, este é sócio da Associação de Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. O advogado Paulo Lima também está aniversariando. Ele é esposo de Daniele e é pai de Iago e Aninha. A família mora em Candeias e o Paulo Lima é filho do publicitário Juruna, que mora no bairro de Picepe.
Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os tenentes Mário Virgínio da Silva e Pedro Simões Marinho da Silva. Os sargentos Vinícius Batista da Silva e Francisco José Barbosa. E a pensionista Elizabeth Maria Ramos de Souza Matos. E a gente agradece a rapaziada sintonizada aqui na Jornal. Arimaté de Dois Carneiros Baixo, ele é amigo do Zé do Peixe lá do Pina. Marinha mora na rua Itaisuba, que fica no bairro do Pina. Romildo Andrade é presidente do Clube Bela Vista e Batista também estão ligados com a gente. E ainda Antônio Dançarino, que inclusive está internado para ser cirurgiado hoje no Hospital do Câncer. Boa recuperação, Antônio. O sargento Arruda também está ligado com a gente, o estivador Marcos Bola de Santo Amaro, Mirinho das Meninas, Miranda, Rogério, que é conhecido como Zeca Pretinho, e também Claudenor, Popular Noite, também estão ligados com a gente. Dorinha e os filhos, Neemias e meu xará Eliel, estão lá em Abreu e Lima. Edinaldo Gomes da Silva, de 37 anos de idade, conhecido como Nado da 12, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Pedro Bento, no centro, em Paudalho. Crime praticado por elementos que correram atrás dele, ele tentando fugir, mas aí acabou baleado e tombou sem vida. Edinaldo Elias dos Santos Nascimento, jovem com 22 anos, foi morto a bala dentro da residência dele na Agrovila, em Santa Maria da Boa Vista. Crime praticado por elementos desconhecidos, e o corpo do jovem Edinaldo Elias dos Santos Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. O servente Arthur Claudino da Silva, de 23 anos de idade, ex-presidiário, conhecido pelo apelido de Boca Preta, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Alfredo Vaz de Oliveira ou Avenida Projeto 1, em Tracunhaém. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O trabalhador rural Jonatas Santos de Oliveira foi assassinado com pedradas na travessa da rua Vicente Alves de Souza, no município de Santa Terezinha, no interior do estado. O suspeito, Lucas Renan Silva Morato, foi preso em flagrante. De acordo com informações, o suspeito, ele teria sido agredido pela vítima, daí cometeu uma vingança. O corpo de Jonatas Santos de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Aécio Ferreira da Silva, com 38 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de um bar localizado no sítio Várzea da Espera, no município de Caetés, no interior do estado. O suspeito, Valêncio Lopes de Andrade, 55 anos de idade, justamente o proprietário do estabelecimento onde aconteceu o crime. De acordo com informações, Aécio, ele costumava andar armado, arrumou uma confusão lá e teria inclusive ameaçado o comerciante, daí o comerciante, antes ele do que eu, cometeu o crime e agora está sendo procurado pela polícia. O corpo de Aécio Ferreira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Menina de 8 anos mata a irmã de 9 com tiro de espingarda. A tragédia aconteceu numa estrada comercial de Pitanga 1, bem pertinho da Associação de Moradores do bairro Agamenon Magalhães, em Igaraçu, na zona norte do Recife. Uma menina de 8 anos e a irmãzinha de 9 estavam brincando com uma espingarda calibre 32. A espingarda estava guardada, elas acharam e foram brincar de ladrão e de polícia. O resultado, a menina de 8 anos acabou efetuando o disparo, acertando as costas da irmã de 9 anos, que foi levada para o hospital lá de Igaraçu, mas não resistiu à gravidade e faleceu. E o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! 2 líderes da facção criminosa denominada Trem Bala morrem durante confronto com a polícia. Um confronto aconteceu no litoral sul do estado. O elemento identificado como Diego Carlos da Costa, Diego Carlos da Silva Costa, o Balinha, ele morreu baleado na pousada Caminho dos Corais, na Rua Cedo, em Porto de Galinhas. Foi um confronto com policiais do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, e também agentes da Delegacia de Porto de Galinhas. O grupo estava reunido, traficando drogas, pessoal armado,
nesta pousada, quando de repente, com a chegada da polícia, os caras reagiram. Houve essa troca de tiros e o Diego Carlos da Silva Costa, o Balinha, acabou baleado, foi socorrido no Hospital Carosita Brito, lá em Pojuca, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Ele era um dos líderes dessa facção criminosa denominada Trem Bala, e a polícia conseguiu prender 2 integrantes do grupo, César Augusto José da Silva, o Cezinha, e Renato Silva Teixeira, o Renatinho. Com essa turma aí, a polícia apreendeu armas, munições e também drogas. O corpo de Diego Carlos da Silva Costa, o Balinha, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E no litoral norte, também um dos líderes dessa facção denominada Trem Bala acabou morrendo no confronto com a polícia. Davidson da Silva Pereira, vulgo Nena, ele morreu baleado em Manjope, Igaraçu. Ele estava lá com outros elementos, era mais um grupo, e daí, com a chegada da polícia, houve reação, e ele, o Davidson da Silva Pereira Nena, acabou baleado, foi socorrido no Hospital da Restauração, mas também não resistiu e faleceu. E o corpo já foi removido para o IML. A polícia prendeu um dos integrantes do bando, um tal de Leléu, que foi encaminhado à delegacia. Outros comparsas conseguiram fugir, e do local, como sempre, a polícia apreendeu revólveres, munições e também drogas. O corpo de Nena, Davidson da Silva Pereira, também foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.